Olá meninas! Hoje decidimos abordar um assunto muito importante e que é muito corriqueiro em nossa população, que é a infecção por um vírus muito famoso, mas eu não sei se você já escutou falar, que é o vírus chamado HPV. Na realidade, HPV é uma sigla em inglês que corresponde ao papiloma vírus humano. Atualmente, a gente conseguiu identificar cerca de 150 subtipos diferentes de vírus do HPV, sendo que desses 150, 40 acometem a região da genitália. Temos vários trabalhos científicos que correlacionam a infecção por esse tipo de vírus com o surgimento de doenças cancerígenas, principalmente o câncer de colo de útero, o câncer do canal vaginal, o câncer da vulva e o câncer anal. Mulheres, vocês precisam ficar muito atentas, porque essa infecção é muito prevalente na nossa população. Dados estatísticos atuais demonstram que cerca de 60% da população mundial é contaminada por esse vírus. E embora muitas de vocês não saibam que são portadoras do vírus, vocês têm que ficar atentas. Por quê? Muitas das infecções pelos vírus do HPV são infecções assintomáticas. Como eu já havia falado para vocês, cerca de 40 subtipos diferentes de vírus acometem a região da genitália, e a gente pode dividi-los em dois tipos de vírus diferentes. Os vírus chamados de vírus de baixo grau e os vírus que são chamados de alto grau. Mas afinal de contas, qual que é a diferença entre o vírus de baixo grau e o vírus de alto grau? Na realidade, por serem da mesma família, a infecção por esse vírus acontece da mesma forma, ou seja, por meio da transmissão sexual. Porém, eles apresentam um material genético diferente e, consequentemente, eles geram lesões diferentes, tanto no colo do útero, como no canal vaginal, como na vulva. Os vírus chamados de baixo grau, eles geram algumas lesões que são chamadas de verrugas genitais. Entre os médicos, são popularmente chamadas de condilomas. Essas pequenas verrugas dificilmente vão evoluir para câncer do colo do útero ou para câncer de qualquer região da genitália. Elas apenas trazem uma alteração estética para a paciente, porém são facilmente destruídas em qualquer consultório médico. Entretanto, os vírus chamados de vírus de alto grau são os mais perigosos porque eles podem gerar pequenas lesões no colo do útero que podem evoluir para o câncer. E tá aí a dificuldade em tratar essas lesões. Existem muitas pacientes que deixam de passar em consulta com os seus ginecologistas e, portanto, ficam anos e anos sem fazer a avaliação ginecológica adequada. Consequentemente, essas pequenas lesões no colo do útero, elas vão progredindo e elas geram o famigerado câncer de colo de útero. Meninas, vocês têm que ficar muito atentas. Atualmente, esse tipo de vírus, ele é um vírus que consegue ser tratado de forma adequada, caso o diagnóstico seja feito de forma precoce. Portanto, vocês precisam fazer consultas periódicas com o seu ginecologista. Mesmo que você não tenha nenhum sintoma, você deve realizar anualmente a coleta de um exame preventivo chamado de Papa Nicolau. Existem alguns ginecologistas que acabam solicitando alguns outros exames complementares, como por exemplo a colposcopia, a vulvoscopia ou até mesmo a captura híbrida, porém todos esses exames eles têm a mesma finalidade, avaliar se a região da genitália tem alguma lesão no colo do útero. Aqui tem uma notícia muito bacana para vocês. Esse tipo de vírus, ele pode ser detectado precocemente, mas graças ao avanço da medicina, a gente tem uma forma de prevenir contra a infecção por esse tipo de vírus. Felizmente, foi lançado há cerca de 10 anos uma vacina que protege contra os 4 principais tipos de vírus do HPV, o tipo número 6, 11, 16 e 18. Essa vacina ela deve ser aplicada primordialmente entre pacientes jovens, dos 9 aos 26 anos de idade, num regime de divisão de aplicação aos 0, 1 e 6 meses. Após a realização dessa vacina, a paciente não se livra de coletar o Papa Nicolau. Ela vai continuar realizando os exames de rotina ginecológica da mesma forma, porém, essa vacina protege em 99% dos casos contra as infecções pelo tipo de vírus HPV. Fica a dica de hoje, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse conteúdo, que é transmitido numa pequena porcentagem de informação, mas que pode passar para vocês a importância tão grande desse assunto.
Espero que você procure o seu ginecologista, que você saiba sobre esse assunto, aborde com ele, discuta todos os pontos e se cuide.